como é que isso vai acontecer, né? O que vai acontecer depois que eu falar? Então, sempre tem esse pós, né? Esse pós-momento de receber uma palavra profética, de receber uma palavra vinda da parte de Deus e ter que anunciá-la. Não é fácil. Então, é disso que o profeta está falando, é disso que João está falando também aqui no capítulo 10, e mais uma vez, Deus está trazendo um livro, um rolo, para que o profeta coma, que nada mais é do que as palavras que Deus está querendo que João agora comece a profetizar para a igreja do seu tempo, e que ele deixasse então registrado para nós, e que não é fácil receber todas essas palavras da parte de Deus se nós não nos posicionarmos em santidade. Aquele que está em pecado recebe a palavra de Deus, recebe essa palavra de afronta, de arrependimento como algo ruim, e há uma perseguição natural. Quantos de nós não temos passado por algum tipo de afronta por testemunharmos Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas? Quantos de nós já não temos tido algum tipo de afronta por não aceitarmos a filosofia desse mundo, o sistema desse mundo? E quando a gente fala do que Deus vai fazer no juízo, de como Deus vai vir, né, e acabar com a terra e com toda a impiedade, e como o juízo de Deus, ele é duro, né? Aparentemente para nós ele é duro, impiedoso, mas não, Deus é justo. Então, por conta do pecado, a justiça de Deus, a ira de Deus vai ser derramada. E essa é a parte difícil para o profeta. Essa é a parte difícil para se falar da palavra de Deus. E nos últimos dias, queridos, isso vai se intensificar, tanto para um lado quanto por outro. Tanto do que Deus vai começar a falar realmente pela boca dos seus servos, das suas servas, pelos profetas dos dias aqui, de tudo isso que está acontecendo, mas em contrapartida, a perseguição, mais uma vez, vai acontecer de forma maciça, de forma a acabar com a maioria dos cristãos. Então, mais uma vez, nós vamos ter essa afronta direta com aqueles que se levantarem para profetizar, ok? Então é disso que João está falando. Deu para entender essa questão do rolo, dele estar mais uma vez comendo e de na boca ser como mel e no seu estômago amargo. Deu para entender aí o que o João está falando e o que nós lemos lá em Ezequiel e em Jeremias. Até eu vou voltar aqui para Ezequiel de novo. Queria que vocês abrissem comigo, só para a gente ver um versículo lá onde a gente leu. Capítulo 2, versículo 9 e 10. Eu vou ler aqui de novo para vocês perceberem o que está acontecendo aqui, é exatamente o que vai acontecer lá, né? No capítulo 10 que João está escrevendo. Olha o que Ezequiel está falando aqui para nós no capítulo 2, versículo 9 e 10. Então olhei e vi a mão de alguém estendida para mim. Nela estava o rolo de um livro que ele desenrolou diante de mim. Em ambos os lados do rolo estavam escritas palavras de lamento, pranto e ais. Então, da mesma forma, grifa aí na Bíblia de vocês para vocês lembrarem disso quando vocês lerem. Então, o que estava escrito no livro que Ezequiel está vendo, que está escrito por dentro e por fora, e o que está escrito nesse livrinho que João está ganhando lá da mão do próprio anjo poderoso, que provavelmente é o Senhor, é um livro, é um livrinho que está escrito lamentos, prantos e ais. O que é isso? O juízo de Deus. Então, Deus está revelando para o profeta, Deus está mostrando para o profeta o que ele vai fazer nesses dias. Então, tanto Ezequiel, quanto Jeremias, quanto Isaías, quanto todos os outros profetas, Naum, Abacuque, e todos eles ali no Velho Testamento foram tendo palavras vindo da parte de Deus para eles. João está tendo mais uma vez essas palavras para deixar para nós como igreja e para Israel também. Por quê? Também nesse livro estão escritos lamentos, prantos e ais. Lembra dos ais, né? Das trombetas, né? Os 3 últimos ais são os piores de todos eles. Por quê? Porque a ira de Deus vai vir com muita força. As taças, as 7 taças, são sempre com muita ira contra a humanidade, a devastação, a destruição, a morte. Vai ser devastador. Então, imagina para o profeta ter essa palavra para ser liberada para todas as nações nesse momento. Lá em Ezequiel e Jeremias era somente para Israel. Aqui em João e aqui para nós, igreja,
já não é mais para uma nação específica, para um povo específico, mas para toda a igreja na face da terra, que vai ouvir isso, e para aqueles que também desejarem ouvir, que não são só a igreja, mas que também vão ouvir para que se arrependam. Mas eu queria enfatizar aqui com vocês, assim como no Velho Testamento, esse livrinho, essa profecia vinha diretamente para Israel, que era o povo escolhido de Deus e que era a nação que era para ser santa. Eu creio sim que João sente esse amargo no seu estômago, porque é justamente profetizar nos últimos dias sobre aqueles que têm se deixado levar pela marca da besta, pelo falso profeta. Então, assim, a igreja, ela está passando nesses últimos momentos aqui por uma dualidade muito grande, né? Por um paradoxo, que é o quê? Um grande avivamento para aqueles que estão firmes no Senhor, que estão descritos ali nas 7 igrejas que a gente leu e que a gente já explicou bastante sobre isso. E em contrapartida, a gente tem muita gente se dobrando à besta, se dobrando ao anticristo, deixando ser marcado pelo sistema, deixando ser guiado pelo sistema desse mundo por medo da perseguição, por medo da afronta de Satanás, por medo de ficar sem comida, por medo de ficar sem... por medo de morrer, né? Tantas pessoas, por várias circunstâncias, elas vão se entregar. E Deus está dizendo, João, profetiza. E João vai profetizar nesse momento da história aqui para a igreja que está no seu tempo ali no 1º século. E nos últimos dias nós vamos ser esses profetas que vamos nos levantar para também profetizar. Então, essa palavra vai ser difícil para cada um que for levantado no seu tempo para falar. Isso aconteceu na era da igreja. Não foi só, né, no Velho Testamento, não foi só no 1º século com João, mas vai acontecer nos nossos dias também. E em outros momentos da história também aconteceram. Cada um que se levantou como profeta para pedir para que a igreja, para que a nação de Israel se arrependesse dos seus pecados e se voltassem para Deus, sofrem essa mesma dor de estômago, porque a palavra profética ela é sempre muito dura nesse aspecto do que nós estamos lendo, para esse cenário aqui do que Deus está pedindo para o profeta profetizar, ok? Para todo aquele que tiver essa palavra. Então, por isso que ele fala que é amargo. Deu para entender até aqui? Então, capítulo 10, essa é a visão que João está tendo desse anjo descendo soberano sobre a terra, com os pés no mar e na terra. Esse anjo tem um livrinho na mão, ele brada com um rugido como um rugido de leão, e os 7 trovões, eles falam várias coisas, mas que João não pode escrever, ele só ouviu, mas Deus pediu para que ele selasse, para que ele guardasse. E Deus então pede para que João pegue esse livrinho da mão desse anjo poderoso e coma, mas na boca dele tem sabor de mel, mas no estômago dele se torna extremamente amargo. E a gente já entendeu que é essa palavra sendo liberada, e então a afronta e a perseguição vem instantaneamente, porque nós estamos profetizando o juízo de Deus, a ira de Deus, a volta de Jesus. Então, se arrependam, né? Cada profeta que se levanta com palavras de arrependimento, com palavras de conversão, vão ser automaticamente confrontados, em qualquer tempo que seja, né? Ao longo da humanidade, esses homens que se levantaram para profetizar foram, então, totalmente afrontados. Capítulo 11, bora lá para o capítulo 11 de Apocalipse. Deu para entender aí, né, gente? Tudo certo? Capítulo 11. Tudo certo. Glória a Deus, né, pastor? Aleluia. Ai, bora lá. Capítulo 11 diz assim: Deram-me um caniço semelhante a uma vara de medir e me disseram: Vá e meça o templo de Deus e o altar, e conte os adoradores que lá estiverem. Exclua, porém, o pátio exterior. Não o meça, pois ele foi dado aos gentios. Eles pisarão a cidade santa durante 42 meses. Darei poder às minhas 2 testemunhas, e elas profetizarão durante 1260 dias, vestidas de pano de saco. Estas são as 2 oliveiras e os 2 candelabros
que permanecem diante do Senhor da terra. Se alguém quiser causar-lhes dano, da boca deles sairá fogo que devorará os seus inimigos. É assim que deve morrer qualquer pessoa que quiser causar-lhes dano. Estes homens têm poder para fechar o céu, de modo que não chova durante o tempo em que estiverem profetizando. E têm poder para transformar a água em sangue e ferir a terra com toda sorte de pragas, quantas vezes desejarem. Quando eles tiverem terminado o seu testemunho, a besta vem do abismo, a besta vem do abismo, os atacará e irá vencê-los e matá-los. Os seus cadáveres ficarão expostos na rua principal da grande cidade, que figuradamente é chamada Sodoma e Egito, onde também foi crucificado o seu Senhor. Durante 3 dias e meio, gente de todos os povos, tribos, línguas e nações contemplarão os seus cadáveres e não permitirão que sejam sepultados. Os habitantes da terra se alegrarão por causa deles e festejarão, enviando presentes uns aos outros, pois esses 2 profetas haviam atormentado os que habitam na terra. Mas, depois dos 3 dias e meio, entrou neles um sopro de vida da parte de Deus, e eles ficaram em pé, e um grande terror tomou conta daqueles que os viram. Então eles ouviram uma forte voz dos céus que lhes disse: subam para cá. E eles subiram para os céus numa nuvem, enquanto seus inimigos olhavam. Naquela mesma hora houve um forte terremoto, e 1/10 da cidade ruiu. 7.000 pessoas foram mortas no terremoto. Os sobreviventes ficaram aterrorizados e deram glórias ao Deus dos céus. O segundo ai passou e o terceiro ai virá em breve. E aí entra nas 7 trombetas que nós já estudamos. Mas vamos então entender. Eu vou fechar e já abrir o novo, porque já está os 10 minutos, só para eu não parar no meio da explicação. Então vamos fechar aqui e vamos abrir de novo. Voltem bem rápido para a gente conseguir falar aqui bastante coisa sobre o capítulo 11, tá bom? Bora lá. Bora lá, acho que a turma tá aí, né? Se estiver faltando, acho que mais uma pessoa, porque a gente tava, acho que 9, 10 pessoas, né? Gente, eu queria que vocês abrissem comigo em Ezequiel 40. Abram lá, volta lá pro livro de Ezequiel, pra gente entender esse início do capítulo 11. Aqui a gente precisa ver o que aconteceu em Ezequiel, capítulo 40. Ezequiel, capítulo 40. Ezequiel capítulo 40. Vamos ler? Eu vou ler para vocês esse texto. Acho que a gente não vai conseguir ler todo, porque ele é bem extenso, mas eu vou ler um pedaço para a gente entender o que está acontecendo aqui e a gente já volta lá para Apocalipse. Então,
O que está escrito na Bíblia de vocês aí nesse início do capítulo 40? Que alguém quiser abrir aí só para falar para mim qual é o título do texto de vocês de Ezequiel 40. O novo templo. Mais alguém tem esse título? A minha tá a restauração do templo, os átrios e os vestíbulos. Isso. Quem mais? Mais alguém? Tá escrito novo templo? Da minha mãe tá novo templo. Isso mesmo. Então, nós temos aqui então em Ezequiel, capítulo 40, uma passagem falando para nós a respeito de um novo templo. Então, lembra que a gente sempre cita que o Velho Testamento era uma sombra de coisas futuras. Deus estava mostrando de forma micro o que ele ia fazer de forma macro. Deus estava sempre mostrando o que ele estava fazendo com Israel, que era o seu povo escolhido, mas que futuramente ele faria tanto com Israel quanto com a tua igreja, com toda a terra, povos, tribos e nações, né? A promessa para Abraão era: de ti farei grandes, você vai ser pai de muitas nações. Então, a promessa de Deus, ela sempre se estendeu para toda a terra, mas Deus estava no Velho Testamento mostrando para uma nação o que ele iria fazer, tanto da parte de bênção quanto na parte de ira, de juízo. Então, eles não obedeceram, assim como a humanidade não obedeceu, e por isso eles estavam sofrendo as consequências desse pecado, dessa maldade, dessa injustiça. Então, Deus vai falando com os profetas no Velho Testamento justamente acerca disso. Então, ele vai mostrando de forma micro mesmo, né? Só com a nação de Israel, o que ele, na verdade, vai fazer com toda a terra. Porque hoje toda a terra tem a oportunidade de conhecer o Deus Todo-Poderoso e de servi-lo e de ser a sua noiva e de estar se preparando para essa vida eterna com Deus. Então, hoje nós temos todo esse acesso, isso toda a terra. Mas naquela época era só Israel que tinha essa possibilidade, porque Deus se movia somente em Israel. Então tem uma questão de Deus estar preparando aquilo que ele ia fazer futuramente. Então, capítulo 40 diz assim: no início do 25º ano do exílio, no início do ano, no 10º dia do mês, no 14º ano depois da queda da cidade, naquele exato dia a mão do Senhor esteve sobre mim e ele me levou para lá. Em visões de Deus, ele me levou a Israel e me pôs num monte muito alto, sobre o qual, no lado sul, havia alguns prédios que tinham a aparência de uma cidade. Ele me levou para lá e eu vi um homem que parecia de bronze. Ele estava em pé junto à entrada, tendo em sua mão uma corda de linho e uma vara de medir. E ele me disse: Filho do homem, fixe bem os olhos e procure ouvir bem e preste atenção a tudo que vou mostrar a você, pois para isso você foi trazido aqui. Conte à nação de Israel tudo o que você vai ver. Então, a nação de Israel ouviria através do profeta Ezequiel o que Deus estaria fazendo a partir de algum tempo futuro, daqui a algum tempo, o que Deus iria fazer. E aí ele fala das medidas do templo, ele começa a mostrar as medidas que são feitas de um templo, né? Ou do templo reconstruído. Vai para o versículo 17, o pátio externo. Ele diz assim, ó, sobre o pátio externo, versículo 17 do mesmo capítulo. Depois ele me levou ao pátio externo. Ali eu vi alguns quartos e um piso que havia sido construído ao redor de todo o pátio. Nele havia 30 quartos ao longo de todo o piso. Este era adjacente às laterais das entradas e sua largura era igual ao comprimento. Esse era o piso inferior. A seguir, ele mediu a distância da parte interna da entrada inferior até a parte externa do pátio interno, o que deu 50 metros, tanto do lado leste quanto do lado norte. E ele vai falando medidas de como vai ficar esse novo templo que vai ser reconstruído, do que Deus vai refazer. E essa visão de Ezequiel, querido, se você depois quiser ler ela toda, ela vai falar justamente dessa nova Jerusalém celestial, ou desse templo de Deus que vai vir do céu e que vai estar
no meio, né, do Monte Sião ali, esse lugar de Deus que vai vir para a terra, e esse lugar então vai ser reconstruído para que Deus habite no meio do seu povo, como foi o desejo dele desde o início. Então, a visão de Ezequiel 40 vai falar exatamente sobre essa mesma questão de João estar descrevendo para nós no capítulo 11, nos primeiros versículos aqui. Então, fala de um lugar que Deus está mostrando para João nesse momento aqui no capítulo 11, e que é o próprio templo, a morada de Deus, esse templo que existe nos céus, onde Deus habita, que nós já falamos que há adoração 24 horas por dia, dos anjos, dos anciãos e dos 4 seres viventes que o adoram, e esse templo, esse lugar do altar de Deus, esse lugar do trono de Deus, ele vai habitar no nosso meio, e nós vamos ter a plenitude desse Deus habitando no nosso meio, que foi sempre o desejo de Deus desde o Éden. Então, o que Deus está fazendo é mostrando agora, nesse momento, para João, um pedacinho do que ele vai fazer. E ele fala que o pátio exterior, que o lado de fora desse templo, ele não precisaria ser medido. Por quê? Porque seria o lugar onde todos os povos, onde todas as nações, onde tanto ímpio quanto não ímpio, quanto santo quanto não santo, poderia pisar, estaria pisando, mas por um breve tempo. E aí ele vai falar, vamos para o capítulo 11 de novo aqui, vocês entenderam? Depois quem quiser ler o capítulo 40 todo lá de Ezequiel, dá uma lida para você conhecer a passagem, ou o livro de Ezequiel inteiro também vale muito a pena. O profeta vai descrevendo muitas coisas do que Deus está falando. Ezequiel 37, que é uma passagem extremamente pregada, né, ao longo da igreja, aí quem nunca, né, pregou Ezequiel 37? E Ezequiel 37 nada mais é do que a ressurreição dos mortos no último dia, primeiro de Israel, depois daqueles que estiverem também vivos serão transformados. Então está falando de um grande exército que vai se levantar para a guerra do Armagedon. Né? Então, quando Ezequiel está recebendo essa visão do vale de ossos secos, é porque, na verdade, Israel estava totalmente seco, estava totalmente morto, mas Deus é poderoso para restaurar todas essas coisas para essa guerra desse dia. Então, nós vamos falar um pouquinho mais disso lá mais para frente, mas aqui já fala um pouco no capítulo 11 sobre isso. Então, Ezequiel é um profeta totalmente escatológico também. Eu falo que tem profetas, como todos, né? Mas tem alguns profetas do Velho Testamento que eles falam tanto dos últimos dias, tanto do final dos tempos, e que a gente só vai perceber quando a gente realmente compara e estuda tanto o Apocalipse quanto esses profetas falando. Aí você tem essa nitidez do que Deus estava falando no Velho Testamento e que estava profetizando totalmente para o tempo do fim, para os últimos dias, para a volta de Cristo, e não necessariamente para aquele tempo que Israel estava passando, ainda que também para aquele tempo. Lembra que eu sempre falo que muitas profecias já se cumpriram no seu tempo, mas ainda vão se cumprir plenamente. Lembra sempre dessa frase. Muitas profecias já se cumpriram naquele tempo, em parte, mas elas vão se cumprir plenamente na volta de Jesus, tá bom? Então vamos aqui para o capítulo 11 para vocês verem o que João agora está descrevendo aqui para nós. Então, João está dizendo que deram-me um caniço, uma corda, né, algo para medir, semelhante a uma vara de medir, e me disseram, vá e meça o templo de Deus e o altar, e conte os adoradores que lá estiverem. Exclua dessa medida, não meça, porém o pátio exterior, não meça, pois ele foi dado aos gentios. Então, na verdade, esses gentios aqui fala de todas as nações, todas as tribos, todas as pessoas que quiserem, elas podem entrar nesse lugar. Esse lugar era o pátio externo do templo, ele poderia ser pisado. Mas mais para dentro, né, ou adentrar no templo já não seria possível. Por quê? Porque aí tinha que estar santo, tinha que se santificar para estar. Então Deus está dizendo assim, no pátio externo não precisa nem medir, João, porque não há necessidade, porque qualquer pessoa pode estar. Mas as outras medidas, assim como Ezequiel teve essas medidas, e Deus foi mostrando essa grandiosidade desse templo celestial, João também vai ter. E aí ele começa a descrever algumas coisas que vai acontecer a partir dessa medida ou dessa visão que João vai ter. Então não se preocupe com a medida aqui em si, porque está falando justamente desse mesmo paralelo espiritual de que Deus está mostrando, esse templo celestial para o profeta, para João no seu tempo aqui, ok? Essa é a visão que ele está tendo.
Aí no versículo 2, né, a parte B aqui, ele diz assim: eles pisarão a cidade santa durante 42 meses. 42 meses. O que são 42 meses? Nada mais, nada menos do que 3 anos e meio. Então anota aí do lado da sua Bíblia ou na sua anotação. Eles pisarão a cidade santa durante 42 meses. Então, durante 3 anos e meio, as pessoas vão poder acessar esse pátio externo do templo, esse lugar santo, essa parte do templo de Deus ali em Jerusalém, muito provavelmente. Por quê? Porque vai estar liberado para qualquer pessoa, né? Então ele está dizendo que eles pisarão a cidade santa durante 42 meses. Muitos povos, muitas nações, muitas pessoas vão passar por aquele lugar com liberdade, vamos dizer assim. Versículo 3: darei poder às minhas 2 testemunhas, e elas profetizarão durante 1260 dias, vestidas de pano de saco. Quanto é 1260 dias? Não precisamos nem fazer a conta, ou quem quiser fazer, faça, mas nada mais, nada menos do que 3 anos e meio. Então, o que o profeta, o que João está começando a profetizar aqui, ou está nos mostrando no livro de Apocalipse, é o cumprimento de Daniel, dessa última semana que nós já falamos um pouco lá em Daniel, que é os 7 anos da grande tribulação, porém, os 3 primeiros anos, né? 3 anos e meio, os primeiros são aparentemente paz. Lembra? O anticristo vai vir, ele vai tomar posse de tudo, mas os 3 primeiros anos, na verdade 3,5, né? Primeiros anos, vai ser de aparente paz. Então ele vai ser aquele que vai chegar com uma boa fala, trazendo paz para a terra, unindo as religiões, unindo os povos, e eu sou o bom da história, e eu vou trazer aquilo que Cristo não conseguiu trazer na terra, que era paz, unidade entre todas as religiões, e tudo isso que a gente já falou um pouco lá atrás e que a gente ainda vai estudar dentro de Apocalipse também. Mas o anticristo, ele começou a reinar já nessa visão aqui de João, nesse momento, mas a partir dos 3 anos e meio primeiros de paz, então a partir do momento que está no meio dessa grande tribulação, é que começa então esse pedaço que João está profetizando aqui para nós, está falando, descrevendo para nós. Por quê? Por causa dos acontecimentos que a gente vai vendo daqui para frente, a gente vai perceber que está no momento crítico dessa situação toda. Então já não está mais simplesmente no momento de paz, porque na verdade agora o anticristo, a besta, o falso profeta, eles vão começar a perseguir literalmente a igreja. Por isso que João está tendo essa visão do próprio Cristo pisando sobre a terra e sobre o mar, e ele tem domínio sobre tudo, e ele entrega essa palavra profética para João, para profetizar, porque esses são os últimos, os derradeiros dias, né, dessa grande tribulação que está acontecendo, e a igreja precisa se posicionar nesse momento na terra, porque agora é a hora. Não dá mais tempo, não tem como correr, a situação está acontecendo e a igreja vai precisar se posicionar. E aí Jesus está dizendo para João que no versículo 2, né, que nós lemos, eles pisarão a cidade santa durante 42 meses. Então são os últimos 3 anos e meio aqui. E darei poder às minhas 2 testemunhas, e elas profetizarão durante 1260 dias, que é o mesmo tempo, vestidos de pano de saco. O João está descrevendo para nós, Cristo está dizendo que ele vai dar poder para suas 2 testemunhas. E aqui, queridos, abre um leque maravilhoso, abre uma margem de explicação de diversas maneiras, e eu já vi várias pessoas falando sobre essa passagem, já li várias coisas, e eu fico com várias ideias a respeito dessa situação das 2 testemunhas, ok? Porque o próprio Cristo está dizendo no versículo 3 que eu darei poder às minhas 2 testemunhas, e elas profetizarão durante 1260 dias vestidos de pano de saco. E aí ele completa, olha o que ele vai falar sobre essas 2 testemunhas no versículo 4. Estas são as 2 oliveiras e os 2 candelabros que permanecem diante do Senhor da terra. Então ele fala
Quem são essas duas testemunhas? Vou falar a primeira linha teológica e histórica que algumas pessoas falam sobre essa passagem. Para algumas pessoas, literalmente é Moisés e Elias que vão ressuscitar para esses últimos dias da grande tribulação na terra, e eles vão vir para Jerusalém, eles vão chegar, né, vir ressuscitar ali em Jerusalém, e eles vão então profetizar a palavra de Deus, assim como eles fizeram no Antigo Testamento, mas agora uma profecia para os dias do fim. Então vai ser a última colheita, vai ser o último tempo dessas grandes profecias através desses profetas. Por que a palavra, que alguns teólogos, que algumas pessoas falam sobre Moisés e Elias? Por causa da descrição que nós temos embaixo. Vamos ler um pouquinho abaixo de novo e a gente vai ir e voltar agora nessas passagens, tá bom? Vocês vão ter que ter paciência comigo, porque a gente vai ter que mostrar algumas linhas para a gente entender um pouco do que está falando e a gente então ter esse entendimento sobre essa passagem. Olha o que diz um pouquinho mais abaixo, no versículo 5 em diante. Se alguém quiser causar-lhe dano, dano para quem? Para as duas testemunhas, ok? Então, se alguém quiser causar dano para as duas testemunhas, olha o que vai acontecer. Versículo 5. Se alguém quiser causar-lhes dano, da boca deles sairá fogo que devorará os seus inimigos. De quem essa profecia está falando? Quem que nós podemos lembrar que fazia fogo vir do céu e consumia os seus inimigos? Nada mais, nada menos do que Elias. Então, o tempo do profeta Elias é o tempo onde a gente mais vê essa descrição de quando ele era afrontado, quando ele estava profetizando, quando ele estava falando da palavra de Deus, quando ele estava afrontando os profetas de Baal, ou quando ele estava afrontando Jezabel, ou quando ele estava falando do que Deus estava falando para Acabe. Muitas vezes, através da boca de Elias, nós vimos essa frase, que desça fogo do céu e consuma os meus inimigos. É ou não é isso? Façam aí joinha para mim. Certo? Então, alguns teólogos vão para essa linha de que nós temos aqui Moisés e Elias, e no caso dessa aqui, Elias, porque essa passagem nos leva para as passagens de Elias no Velho Testamento, que fazia descer fogo do céu e consumir os seus inimigos. Por quê? Porque eles não queriam dar crédito à palavra de Deus, ao arrependimento, mais uma vez falando sobre arrependimento, ok? Versículo 5, parte B aí. Vou ler o versículo 5 inteiro para a gente dar continuidade. Se alguém quiser causar-lhes dano, da boca deles sairá fogo que devorará os seus inimigos. É assim que deve morrer qualquer pessoa que quiser causar-lhes dano. Então, qualquer pessoa que quiser causar dano para os profetas que vão estar nesse tempo profetizando, vão ser queimados pela ira de Deus, vão ser devorados pelo fogo de Deus. Versículo 6. Estes homens têm poder para fechar o céu, de modo que não chova